Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Vigna, sou astróloga, sou taróloga. Bem-vindos ao canal Astros e Tarô. Aqui é um canal onde vocês podem conhecer mais sobre astrologia, psicologia, autoconhecimento, espiritualidade, tarologia. Eu estou fazendo uns vídeos novos mostrando o mapa natal de alguns artistas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E hoje nós vamos dar uma olhada no mapa natal, gente, do Fausto Silva. Faustão, ele é um querido. Eu tenho 51 anos de idade, então eu acompanho a carreira do Fausto Silva desde que eu me entendo por gente, desde a época do Perdidos na Noite. As pessoas mais jovens fazem ideia. Mas assim, quem está nessa idade, né, pessoas da minha geração, né, que na verdade sempre estiveram em contato com esses grandes comunicadores, né, na minha pré-adolescência não existia computador, celular, nada disso. Então a gente assistia, a diversão era o quê? Assistir televisão, né? Hoje em dia a gente tem milhares de opções, mas esses grandes comunicadores, né, Jô Soares, que já se foi, um amado, um querido. O Gugu, sabe? A gente assistia os programas desses caras maravilhosos. Tem o Silvio Santos, né? Tem uma vitalidade extraordinária, sagitariano, maravilhoso. E o Fausto Silva, que é um querido, né? Fausto Silva, na verdade, quem acompanha a carreira dele, todo mundo fala que ele é uma pessoa maravilhosa, ficou anos na Rede Globo de televisão. Todo mundo fala que o Fausto ele ajudou muitas pessoas. Então, gente, o que está acontecendo com ele é uma tristeza, né? É uma tristeza. O Fausto é um querido, a gente não sabe os desígnios de Deus, mas ele é muito jovem ainda. Ele acabou de completar 73 anos, muito jovem. Eu tenho uma mãe, minha mãe vai fazer 71 anos agora, dia 2 de setembro. Então, quem está na faixa dos 70 hoje, né? Os 70 são os novos 50. Por quê? Porque a cada vez mais as pessoas estão com mais vitalidade, né? Se cuidando mais, enfim. O Brasil inteiro deseja do fundo do coração melhoras para o Faustão, porque ele é um querido, uma figura assim. Quem conhece a história, se mistura com a história da televisão brasileira e da comunicação e de entretenimento. E nós desejamos do fundo do coração que o Fausto ele fique bem, né? Que o Faustão fique bem. Mas o meu papel aqui como astróloga é mostrar, gente. Eu falei assim: bom, vou dar uma olhada no mapa do Faustão. Eu peguei esses dados na internet. Então, Faustão, e dá uma olhada assim, o mapa dele, eu vou falar um pouquinho do mapa dele, depois eu vou falar um pouquinho das previsões, o que que o céu está mostrando em relação a esse período de vida, o ciclo de vida que o Fausto está passando. Então, vou pincelar mais ou menos um pouco de tudo. Olha, gente, o Fausto Silva, ele nasceu dia 2 de maio de 1950, numa terça-feira, às 13h30 da manhã, em São Paulo, capital. Então, aqui vocês estão olhando, eu estou compartilhando na tela o mapa natal do Fausto Silva. Ele é um taurino, né, tem o Sol em Touro com ascendente em Áries, o primeiro grau do signo de Áries, ou a 0 graus de Áries, praticamente, e com a Lua Escorpião na casa 8. Então, o Faustão, gente, ele nasceu numa noite, ele nasceu na lua cheia, porque nós temos aqui o Sol, na 2, opondo diretamente essa lua escorpião, aqui é o eixo da posse do poder, inclusive, né? Então, isso mostra que ele nasceu. Tô com coceira do nariz, gente, perdão. Ai, é sempre assim, a gente vai gravar vídeo, tem que sair tudo perfeito, mas aqui não tem perfeição, porque ninguém é perfeito. Então, bora. Gente, então ele nasceu numa lua cheia, tá? Então, o Sol em Touro e também com Mercúrio em Touro. Nos mapas, sempre o Sol vai estar conjunto a Mercúrio, porque o planeta Mercúrio ele está numa distância máxima de 28 graus do Sol. Então, é sempre essa. Não estão conversando, não estão numa conjunção, mas sempre eles estão muito próximos no mapa, tá? Então, o Mercúrio dele também está no signo de Touro. Então, assim, o Sol em Touro, né? Então, é aquela pessoa, o dispositor de Touro, quem rege o signo de Touro é Vênus, que inclusive o Fausto, ele tem Vênus. Vênus em Peixes na casa 1,
Então fala, né, a marca também do artista, da ligação com as artes, então fala dessa pessoa amorosa, afetiva, sedutora, encantadora. Sol em touro tem aquela questão que no senso comum, não necessariamente todo mundo que é editora é comilão, mas no senso comum fala de pessoas que gostam de uma boa mesa, de um ambiente bonito, acolhedor, são pessoas, é o primeiro signo da tríade do elemento terra. Então, fala muito bem, muito do contato dessa materialidade, né? Inclusive, a casa 2 dele abre, não, apesar que ele tem aqui uma signos que estão, ele tem o eixo Gêmeos e Sagitário, esses signos estão interceptados. Então, na verdade, a casa 1 e 2 dele abre no signo de Áries, mas ele tem Touro aqui interceptado na casa 2, tá? Então, na verdade, esse Sol em Touro, ele se sente muito feliz na casa 2, porque a casa 2 já é um terreno do signo de Touro mesmo, porque tem um touro aqui na casa 2. Então, digamos que está no domicílio acidental aqui, tá? Em relação ao signo de Touro, está na casa 2, tá? O Sol, na verdade, ele se sente feliz na casa 5. Inclusive, a casa 5 dele abre em Leão. E o regente da casa 5 é o próprio Sol que está na 2. Inclusive, ganhar dinheiro com criatividade, com o mundo artístico, porque a casa 5 fala dessa expressão forte da individualidade, é a casa da alegria, é a casa da autoestima, é a casa dos filhos, dos romances, dos amores, é a casa da criatividade também. E opondo esta lua, né, as questões emocionais profundas, intensas, na verdade, a lua não se sente muito bem no signo de Escorpião, porque a gente fala que é uma lua em queda, então as questões emocionais, né, e estando na casa 8 fala de uma profundidade emocional muito grande, mas de uma profunda intuição. Então, na verdade, as questões emocionais, para o Fausto Silva, tem esse viés intuitivo, profundo, pode ter uma curiosidade muito grande em relação às coisas ocultas, a subjetividade, esse contato com a subjetividade, então tem uma riqueza interior muito grande aqui com esse Sol Escorpião, né? As ligações que ele faz com as pessoas, com os vínculos próximos, é muito profundo, é muito intenso, tá? Então fala dessas questões. Sol e Lua, a gente também sempre fala assim das nossas primeiras figuras parentais, né? Figura de pai e de mãe, o que ele deve ter internalizado. Então, pode ser que papai e mamãe, às vezes, tinham algum tipo de divergências, né? Porque quando a gente vê essa oposição de Sol e Lua, às vezes a razão quer uma coisa, a intuição quer outra. E ele pode ter internalizado também as primeiras figuras de afeto, né? Pai e mãe, com algum tipo de conflito que eles poderiam vivenciar. Mas o que é legal, esse Sol faz bom aspecto com Saturno, ele tem Saturno e Virgem aqui na casa 6, o Marte dele também está em Virgem, mas já está aqui na casa 7, tá? Mas ambos estão em conjunção aqui. E assim, gente, deixa eu falar, questão da saúde diretamente. Casa 6 é a casa das doenças. A casa 6 dele abre no signo de Virgem, tá? Então, assim, no trabalho, ele é muito perfeccionista, trabalha demais, muito trabalhador. Normalmente, quem tem o Sol em Touro trabalha bastante para ter uma vida boa, porque o Touro trabalha muito para ter as benéficas de uma vida boa, que o Faustão ele é conhecido como um bom gourmand, então aquela coisa, a pizza do Faustão e convidar os amigos, né? Aquela coisa da sociabilidade e os encontros através todas as reuniões com as pessoas que a gente ama, está envolvido a mesa, o comer, né? O compartilhar. Alimento é amor também, né? Sinônimo de amor. Mas é assim, gente, voltando aqui para a casa das doenças, ele tem dois maléficos. O Marte aqui é casa 6 7, mas praticamente já está aqui na cúspide da casa 7. Casa 7 dele abre em Libra. Mas, gente, com Saturno não existe muito livre-arbítrio. Quem tem Saturno é considerado o grande maléfico na astrologia clássica, é considerado um grande maléfico. Na astrologia contemporânea, o que a gente fala? Que Saturno traz estrutura, traz responsabilidade, traz esse nosso contato com a realidade, né? Mas o Saturno na astrologia clássica, a casa 6 já é considerada uma casa maléfica, né, uma casa difícil. E os tendo Saturno na casa 6, ele sempre teria e tem que ter responsabilidade com a saúde. Não pode negligenciar a saúde.
E o Saturno dele, inclusive, rege a 10 e a 11. A casa 10 dele abre em Capricórnio. Então, responsabilidade com a carreira que ele sempre teve, né? E também com os grupos sociais, com as amizades, que rege a casa 11 também. Então, infelizmente, esse Saturno aqui estando na casa 6, se a pessoa não tem responsabilidade com a própria saúde, pode vir a ter problemas no futuro, tá? Bom, então a Lua aqui, como eu falei, Escorpião, então, e o Sol, mas assim, olha, o Sol dele, a Saturno aqui viu um bom aspecto para esse Sol dele. Então, na verdade, as questões relacionadas ao trabalho, ele é uma pessoa que ele brilha no trabalho através e ele consegue concretizar e realizar tudo que ele projeta para a vida dele, né? Porque o Sol fala dessa como centralização de poder, como a gente buscar o nosso ego, a nossa individualidade, onde a gente busca a realização. Então, Saturno ajuda ele nas realizações profissionais e materiais também, porque esse Sol está na 2. E o Sol dele rege a casa 5, através da criatividade. E assim, ó, Plutão aqui, ó, Plutão está envolvido nesse aspecto também, porque ele manda uma tensão para o Sol e para a Lua. Inclusive, está na ponta de um T-square que a gente fala, que é um aspecto onde envia uma tensão para o Sol, para a Lua, e o Sol, a Lua, numa posição aqui, ó. Em configuração planetária, a gente vê isso. Ele conseguiu, com certeza, integrar o Plutão dele, que é muito poderoso. Quando a pessoa consegue integrar muito bem Plutão com o Sol, é marca de poder, gente. Ninguém segura essa pessoa. Ou seja, ele não descansou enquanto ele não obteve o sucesso profissional. E controlando essas emoções, né? Tendo controle das emoções, porque é uma lua em escorpião, tendo resiliência, mesmo no sofrimento, ali chorando, ali nas dificuldades, consegue superar as dificuldades. Então, Plutão, quando consegue integrar bem, este Plutão que está na ponta de um T-square na casa 5, isso traz o quê? Uma capacidade da pessoa obter poder e se realizar no mundo artístico, a casa 5, criatividade, trazendo o quê? Concretizando, trazendo a realidade dos teus sonhos e com muita força interior. Essa lua escorpião na casa 8 traz um poder, uma força interior extraordinária. E este Saturno fazendo bom aspecto para o Sol e para a Lua, isso fala de maturidade emocional. Faustão sempre teve muita maturidade emocional, sabendo lidar bem com os problemas, né? E tendo consciência da realidade. As pedras que ele teve os obstáculos que ele teve que vencer ao longo da vida para poder obter o sucesso, tá? Aqui, gente, e assim, o ascendente em Áries, né? A expressão para o mundo, desde cedo ele querendo a independência dele, a autonomia. Áries é o arquétipo do guerreiro, é aquele que não desiste, impetuoso, ativo, dinâmico. É a nossa persona, é como a gente se mostra para o mundo, né? Então, este ego taurino, buscando a segurança, tranquilo, calmo, mas essa expressão para o mundo ativa, dinâmica, lutando pelos seus objetivos de forma muito corajosa e impetuosa. Inclusive, o Áries, tem o ascendente Áries, mas é já casa 2 também. Então, nas questões buscando a independência financeira desde cedo na vida dele. E o regente do ascendente, que é aqui esse Marte em Virgem, já na casa 7. E também ele tem Netuno aqui, ó. Netuno na casa 7, Netuno em Libra na casa 7. Então, assim, essa questão, esse embate, né? Marte estando no signo de Virgem fala muito assim das ações muito calculadas, estudadas, né? Digamos que existe essa impetuosidade, mas depois dele verificar todos os riscos, porque Marte no signo de Virgem traz uma expressão muito voltada, uma ação pautada muito da inteligência, usando a inteligência criativa. E este Netuno na casa 7, né? Então, essa ligação com o mundo das artes, né? Então, os contatos sociais dele, muito nessa expressão com os artistas mesmo, sempre foi a vida dele, a vida inteira. Gente, e esse Mercúrio em Touro, tá? Tem o Mercúrio que está muito bem posicionado, está na cúspide daqui da casa 3, tá? Então, a casa 3 dele abre em Touro, por causa dessa questão que esse tanto Gêmeos quanto aqui Sagitário, que é o eixo do conhecimento, esses signos estão interceptados. O que é a interceptação? Estou falando astrologuês aqui, né? Por causa dos graus aqui, é quando uma casa acaba engolindo a outra, então você acaba tendo duas casas no mesmo signo. Mas isso não significa
que as casas que estão, os signos que estão interceptados, que eles não regem as posteriores casas. Eu acho até que é um trunfo a mais. Acho não, é certeza. Porque dependendo do signo que você encontra, que se encontra nas casas interceptadas, você pode ter vários planetas, outros planetas que estão auxiliando aquela casa, tá? Trazendo o quê? Possibilidades, recursos. Mas isso a gente faz uma leitura mais profunda quando está com o cliente, porque uma leitura completa minha demora 2 e meia, então é muita informação. Às vezes, numa só consulta, a gente não consegue passar todas as informações para o cliente, que é muita coisa. Então, normalmente, quando o cliente volta para poder fazer a leitura do mapa, inclusive todos estão convidados, venha fazer seu mapa, vou deixar meu contato. A minha leitura do mapa é de um viés também psicanalítico, observando realmente assim o potencial de vida, as questões psicológicas, depois tem a parte das previsões também. Então, é uma leitura muito rica. E o Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, ele tem o Mercúrio em Touro, está no signo de Touro. Então, fala realmente ele é essa questão dessa comunicação assim, que estruturada também, né? Em relação ao signo de Touro, e afetiva também, muito baseada nessa questão, porque o dispositor deste Mercúrio é Vênus. Então, é aquela pessoa assim que veio para comunicar para as multidões, mas fala de uma comunicação também assim, muito embasada na segurança. Ele só fala aquilo que ele tem certeza, é uma fala baseada muito bem na segurança do que ele está falando, que tem a ver com esse signo de Touro, e uma fala afetiva, e ligação com as artes, porque Touro tem ligação com o mundo artístico, gente, porque Vênus, ele é um planeta que fala do mundo da beleza, da arte, né? Que inclusive ele tem a Vênus aqui em Peixes, então é uma expressão, traz a marca do artista, e a Vênus dele na casa 1, ou seja, empatia, né? Ele conquista as pessoas, é uma pessoa simpática, empática, as pessoas, ele envolve as pessoas com o seu próprio jeito de ser. Facilmente a gente gosta do Fausto, essa Vênus em casa 1 traz o quê? Uma pessoa carismática, ele é o puro carisma, né? Então, ele consegue conquistar as pessoas através da comunicação dele, é carismático também, com esse Mercúrio em Touro, tá? Mercúrio fazendo aqui, ó, sextil a Vênus, eles estão numa conversa produtiva, Mercúrio e Vênus. Então, o próprio dispositor do Mercúrio dele, que é Vênus, está conversando bem com ele. Isso é o quê? Felicidade e sorte na comunicação. Ele ganha as pessoas através do poder da palavra, meus amores. Mercúrio é recebendo um bom aspecto de Marte, né? É aqui em Virgem, então uma comunicação assertiva, clara, objetiva, né? Esse Marte está em Virgem, tem certeza do que está falando e fala corretamente, né? Então é uma fala realmente assim, bem embasada, bem estruturada também, falando corretamente, buscando a perfeição da comunicação. Um exagero aqui com Júpiter, fala demais, fala, fala, fala. Quem tem Júpiter fazendo aspecto tenso com Mercúrio normalmente no mapa, e o Júpiter dele aqui, ele tem o Júpiter aqui em Peixes de casa 12, que inclusive rege a 12, casa 12 também é a casa da espiritualidade, é a casa da expressão artística também. Pode estar falando que a casa tem muitos. A maioria dos artistas tem planetas na casa 12, é interessante, tá? Porque eles podem usar. A casa 12 não é uma casa muito fácil, mas quando ela é bem canalizada, pode estar falando dessa expressão ligada com a espiritualidade, com a arte. Então, assim, Júpiter em um aspecto tenso para esse Mercúrio. Então, digamos que a pessoa fala muito, fala de forma exagerada, tá? Já que estamos falando aqui de Mercúrio, sim, e o Mercúrio aqui enviando um bom aspecto para o ascendente, isso fala de uma pessoa que tem uma inteligência rápida, dinâmica. E o Júpiter aqui, que é o grande benéfico, está na cúspide da casa 12 dele. Gente, ele está internado. O fato dele ter o Júpiter é o grande protetor também. Graças a Deus, sabe, que ele tem esse Júpiter cravado na casa 12 dele, porque isso pode trazer uma proteção espiritual para o Fausto Silva em relação à doença, internação. Apesar que ele está passando por um trânsito de Saturno na casa 12, é aí que está
o X da questão, né? Que pode ser bastante problemático, mas, ó, o grande protetor, isso também pode estar falando de um mestre espiritual que acompanha o Fausto Silva, esse Júpiter na cúspide da casa 12, que é muito forte. Então, ele é uma pessoa que ele tem uma intuição extraordinária, isso traz uma riqueza, uma expansão, um crescimento muito grande, e ele tem uma fé tão grande com esse Júpiter em peixes, que rege, inclusive, a própria casa 12, a 9, né? Que é a casa 9 deles, o Sagitário está interceptado, mas rege a casa 9, que é a casa das leis, da justiça, da visão de mundo. Ele traz a marca também de um professor, sabe? Do orientador, que a casa 9 também fala dessas questões, né? Dos estudos superiores, visão superior. Então, o Júpiter dele, ele está muito feliz por casas, né? Porque o Júpiter rege as casas que estão no domicílio acidental, porque a casa 9 é a casa que é Sagitário, né? Ele já tem Sagitário na casa 9. A casa 9 dele abre Escorpião por causa desse signo que está interceptado. Mas aqui dentro tem o Sagitário. Então, a casa 9 dele tem 3 regências. Júpiter, Netuno também, 4 regências. A casa 9 dele tem abrir Escorpião, mas com Sagitário lá. A casa 9 dele é regido por Marte, que é o primeiro regente de Escorpião, Plutão, Júpiter e Netuno. Não, Netuno não, perdão. Netuno, na verdade, ele é o regente de peixes, mas é Sagitário. Estou confundindo aqui as bolas, porque é Júpiter. Tem 3 regentes, né? Mas é o grande benéfico. E principalmente a casa 12, que é o Júpiter aqui em peixe, gente. Isso traz proteção espiritual para o Fausto Silva. E isso é uma coisa maravilhosa. O que mais que eu queria falar para vocês em relação ao mapa dele? Gente, ele tem o planetinha aqui, que a gente fala que ele é meio complicadinho, Plutão, né? Ele traz ruptura, traz crises. Ele tem Urano na casa 4. As questões da vida familiar, pode ter havido muitas mudanças na família, mudança de casa, sabe? Mudança de residência, ou um ambiente familiar assim, de pessoas muito diferentes, ou talvez ele ter tido na família dele, né? A família de origem, talvez assim, situações de imprevistos, de rupturas, de crises, tá? E também pode trazer marca de uma pessoa internamente muito original, muito criativa, né? Porque o Urano também fala dessas coisas da imprevisibilidade, né? Mas casa 4 dele aqui abre no signo de Câncer. Ele é muito amoroso, muito afetivo com família, tá? E o regente da casa 4 dele é a Lua que está lá em Escorpião na casa 8, tá? O que eu posso mais falar do mapa dele? Nas questões da carreira, ó. Ele não trabalha com situações no trabalho que não dão satisfação para ele, prazer, ele não fica. E às vezes ele pode sacrificar os momentos de prazer em prol do trabalho. Por quê? Porque a Vênus dele viu um aspecto tenso para a questão da carreira, o meio do céu. Casa 10 dele abre em Capricórnio. É uma construção lenta e segura e estruturada da carreira, com o regente na casa 6, né? Que é Saturno na casa 6. Muito responsável no trabalho, muito responsável. O Saturno dele está muito bem no mapa, está conjunto aqui a Marte. Então, isso fala de uma ação com prudência. Então, os passos que ele dá na carreira e no trabalho são lentos, mais estáveis, tá? E também, assim, sorte. Aqui, Júpiter enviando um bom aspecto para o meio do céu. Encontra a pessoa certa na hora certa no trabalho. E assim, né, fazendo esse Urano, uma oposição aqui, ó. Então, um desejo de mudar, coisas que incomodam na carreira, não fica essa posição de Urano enviando um aspecto tenso, opondo o meio do céu, é uma necessidade de estar sempre inovando, mudando. Então, ele não fica acomodado jamais na vida profissional.
Então, essa oposição traz isso, uma necessidade de mudança constante, que o Faustão ele sempre inovou, né? Gente, vamos dar uma olhada aqui agora nos trânsitos. O que está acontecendo? E eu já falo para você de antemão aqui, ó. Tá vendo esse planetinha aqui, Saturno? Está cravado na casa 12 dele. Digamos que o Saturno na 6, que é a casa das doenças, puxa um pouco essa expressão do Saturno aqui na casa 12. Então, Saturno, que é o considerado o grande maléfico. Eu puxei aqui para 2024, que é uma configuração que eu já tinha colocado mais difícil. Ó, 22 de agosto de 2023, o que está acontecendo? Gente, o Saturno do Fausto Silva está na casa 12, tá? E a casa 12, gente, a casa é uma casa de dificuldades. Então, fala de internação, de enclausuramento, de prisão, de confinamento, de hospitalização. Então, infelizmente, esse Saturno, estando na casa 12 do Fausto Silva, e praticamente, ó, ele aqui, ó, ele tem esses planetas, inclusive ele está com Marte aqui, projetado na casa 7, Mercúrio na 7, mas ele vai, quando chegar, deixa eu ver aqui, gente, janeiro, ó, em fevereiro de 2024, isso me preocupa muito, porque o Saturno em trânsito na casa 12 vai opor diretamente o Saturno natal dele na casa 6. Vocês estão vendo aqui essa parte vermelha aqui, ó? Isso traz dificuldade. Isso é um aspecto, é o ciclo de Saturno, que é um aspecto bem preocupante. E depois Marte também aqui, ó, maio, junho, julho, agosto de 2024. O Saturno opondo diretamente o Marte também. E aqui depois, ó, agosto até janeiro de 2025. Então, esse ciclo saturnino, o fato de Saturno estar na 12 já é muito preocupante, que é uma casa que fala, o Saturno ele é o grande maléfico, estando na casa de hospitalização, e quando chegar fevereiro de 2024, março, abril de 2024, depois agosto a janeiro de 2025, opondo diretamente o Saturno natal, que já está na casa natal, ele nasceu com Saturno na casa 6, né, que é a casa das doenças. Então, isso é uma configuração muito difícil, gente. Eu espero a Deus do fundo do meu coração que tudo dê certo, que ele consiga ser transplantado o mais rápido possível, porque o coração é a fonte da vida. É o chakra cardíaco, né? Que é a expressão do amor aqui, dos nossos sentimentos, é a sede dos sentimentos. E, e assim, gente, é complicado. Ele também está passando por Netuno aqui na casa 1. A casa 1 é a casa do corpo físico também. Isso pode estar falando de um momento, ó, e o Netuno dele, quando chegar em março de 2024, vai fazer uma quadratura com Urano, que está na casa 4, que também é um aspecto bem difícil. Voltando aqui que nós estamos em... É que eu adiantei as previsões aqui, mas agosto de 2023, ó. O Netuno dele, na 1, já está opondo Saturno na 7. Tá? O Netuno na 1 é o corpo físico, também traz uma certa dissolução, as questões do... Depois o Netuno, ele vai retrogradar em setembro, volta para a casa 12, que também é uma casa muito difícil. Netuno é considerado nas previsões um planeta maléfico, tá? Dependendo dos aspectos que ele faz. Netuno dele está fazendo um bom aspecto com Mercúrio nesse momento, tá? Mas tá com uma tensão, tá conjunto ao ascendente, que não é fácil, fala das questões dos líquidos, fala das questões do sistema circulatório também, né? A casa 1, porque o Netuno está no signo de Peixes, fazendo um aspecto tenso ao meio do céu, com confusão na carreira, então é o momento que ele está afastado, que ele saiu da Band, então. É a Band, né, que ele estava. Plutão dele está na 10, 11, mudança na carreira, transformação na carreira no trabalho. Netuno na 1 vai para 12 até fevereiro de 2024, com muita tensão também.
Urano dele, gente, está na casa 2, está fazendo bons aspectos, né? O Netuno, Urano, perdão, Urano na casa 2, as questões das finanças. E Saturno, que é o mais preocupante da 12, que fala realmente de estar internado, essa questão do confinamento, né? Afastado, internação, clausuramento, difícil, hospitalização. Júpiter dele na 2, questões opondo aqui a Lua. Então, problema de saúde também a Lua, a gente quando vê, né? O Marte na 7, aqui, ó, opondo o ascendente, corpo físico. Vênus aqui, ó, bem tensos com Sol e Lua também, conjunto aqui Plutão. O Plutão na casa 5 fala também de um vínculo muito poderoso com os filhos. Ele exerce uma influência muito grande nos filhos, nos amores. Plutão é a marca do poder, né? Da transformação. Gente, e é isso. Ó, vamos dar uma olhada nas secundárias. Está passando por um momento kármico de fechamento de ciclo. Lua pré-natal na casa 12. Ó, está passando em casas de água. Quando a gente fala que a gente está passando por um ciclo planetário pegando casas 4, 8 e 12, fala que é o momento kármico que a pessoa está passando. E a Lua pré-natal pegando a casa 4 dele, a casa 12. Então, as questões da interioridade, esse contato, necessidade dele buscar a espiritualidade, esse fortalecimento interno, apoio da família, muito importante, mas está passando nesse momento por uma tensão com Netuno. E ele tem o Netuno na casa 7, que rege a casa 12 dele, né? Então é complicado esse problema de Lua com Netuno, é problema de saúde, né? Porque pega a casa 12, então uma confusão grande está acontecendo com ele. Obra, minha cachorrinha querendo sair. Branquinha, olha o respeito que estamos fazendo a leitura do mapa. Ela não me respeita, ela não me respeita, a casa é toda dela. E aqui, gente, no ciclo do meio do céu, a gente fala que é do ciclo do Sol, ascendente meio do céu, problemas com dificuldades na carreira também. Está passando por um ciclo de dificuldades na carreira, porque o Saturno está opondo o meio do céu do ciclo das progressões do meio do céu, que fala das questões da carreira. E um momento confuso também, porque está pegando Mercúrio, e ele tem Mercúrio de casa 3, que rege a 4 e a 6. Não é um bom momento para tomar decisões em relação à assinatura de documento, de contrato. Não é um bom momento, porque o Mercúrio dele pega a casa 6, que tem a ver com o trabalho, tá? E quando a gente pensa, gente, na Revolução Solar, deixa eu pegar aqui, a Revolução Solar do Fausto Silva. A Revolução Solar é um mapa congelado por um ano que também traz algumas outras características. Ele está com o Netuno bem tenso, o meio do céu fazendo uma oposição Saturno aqui, ó, na casa 4, que pode falar de doenças em casa, né? Saturno também na casa 4, doenças na família. Na Revolução, Saturno e Netuno na casa 4, opondo diretamente o meio do céu, que é carreira. Então, dificuldades para se retornar para o trabalho, né? Ainda é um período assim que pode ser bem difícil para ele. E a próxima revolução até o próximo aniversário dele. Deixa eu ver os interaspectos da revolução aqui, ó. Plutão com bastante tensão, com o Sol é vitalidade, com Mercúrio, com Urano, meio do céu com Lua, a Lua dele com Vênus, tem muitas tensões. Mas, basicamente, o mapa da Revolução fala desta lua em Virgem, na casa 10. Ele é muito querido, muito amado por todos, né? Marca da popularidade. O Marte na casa 8. é, E Sol Urano me chama a atenção na Revolução dele, gente. Sol Urano na casa 6, que é a casa das doenças. Então, situações imprevistas, imprevisibilidade. Então, Urano ele vem como um raio. O Sol também pode ser um significador da... Quando o Sol está na casa 6, pode estar falando de doenças do coração, né? Quando o Sol ele está passando por uma tensão. E conjunta esse Urano no mapa natal, ó,
no mapa da Revolução, perdão, da Revolução, ó, vocês prestarem atenção aqui, ó. A Revolução é o retorno do Sol ao mesmo grau do nascimento. E o Sol dele, em Touro, na casa 6, conjunto esse Urano em Touro. Está numa conjunção, a gente fala que é uma união de forças. Só que Urano ele vem como um maléfico, né? Infelizmente, na conjunção. A conjunção depende muito da natureza do planeta, pode ser um aspecto positivo ou não. E é como se fosse isso caiu como um raio, na cabeça do Fausto Silva, no sentido, esse problema de precisar de um transplante do coração, porque o Urano sempre fala de imprevisibilidade, de surpresas desagradáveis. Ele vem realmente como uma ruptura, vem realmente assim como coisas surpreendentes que às vezes podem ser não tão positivas, né? Então me chamou a atenção esse Urano e Sol na casa 6, que é a casa das doenças, na Revolução Solar. Então, gente, é isso. Eu queria estar mostrando para vocês o mapa do Fausto Silva também. A gente só deseja o melhor. Vamos continuar nas nossas orações, projetando energias positivas para o Faustão. Outra coisa, gente, o ascendente dele aqui é em Áries, e o regente do ascendente, que é Marte, no mapa natal, isso me chamou a atenção, envia uma oposição. Então, quando o regente do ascendente está tenso com o ascendente, isso pode também ser marca de uma pessoa que pode ter problemas de saúde. E Urano também, né? E através de situações surpreendentes, pegar a pessoa de surpresa, porque o Urano, na casa 4 em Câncer, envia um aspecto tenso para o ascendente dele, no mapa natal. Então, isso pode ser prenúncio também de surpresas desagradáveis na saúde, ao longo da vida da pessoa. O que tem de positivo, gente? Ele tem Júpiter, que é o grande benéfico na casa 12, como protetor espiritual, uma proteção para ele. A casa 12 é a casa da hospitalização. Então, vamos rezar para que esse grande benéfico faça diferença, que a espiritualidade cuide dele, que dê tudo certo, tá bom? E o próprio Júpiter rege a casa 12 dele, a 9 e a 12. Então, que a casa 9 é a casa de Deus que a gente fala, né? Gente, então é isso. Espero que vocês fiquem bem. Se inscrevam no canal, apertem as notificações, vem fazer mapa comigo. Vai ser um grande prazer fazer o mapa de vocês e adentrar nessa expressão de vida. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. E vem me buscar também, me procurar para fazer jogar tarô. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até logo. Deus abençoe a todos.